Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar essa quarentena para estudar, ok? Para que vocês não sejam prejudicados nesse ano letivo, né? Apesar que fomos pegos de surpresa aí por essa pandemia, mas não podemos desanimar, certo? Vamos estudar, tá bom? Bom, hoje nós falaremos sobre discurso direto e discurso indireto. O discurso é a forma como as falas das personagens são introduzidas numa narrativa. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações das personagens. Contudo, é através da voz das personagens que conhecemos as suas ideias, as suas opiniões e seus sentimentos. A forma como a voz das personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. Através de uma correta utilização dos tipos de discurso, a narrativa poderá assumir um caráter mais ou menos dinâmico, natural, interessante ou objetivo, contribuindo assim de uma forma decisiva para o sucesso do texto narrativo. Nós temos 3 tipos de discurso: o discurso direto, o indireto e o indireto livre, mas eu cobrarei de vocês apenas o discurso direto e o discurso indireto, ok? Vamos lá. O que seria o discurso direto? É exatamente nada mais do que a transcrição exata da fala das personagens, sem a participação ou intervenção do narrador. E esse tipo de discurso é o mais comum e natural de todos, ok? Vamos aos exemplos. Mariana perguntou, mudança de linha, travessão. O que posso fazer para ajudar? Então eu tenho Mariana perguntou, a fala do narrador. O que posso fazer para ajudar? A fala da personagem. Olha o próximo exemplo. Descartes afirmou, aí a fala do narrador, tá? Aí abre aspas, penso, logo existo. Fala da personagem, ok? O discurso direto, ele será sempre introduzido por verbos de elocução, que também são chamados de verbo de sender, tá? E esses verbos, eles anunciam o discurso, né? Vamos ver alguns exemplos. Dizer, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Então, eu poderia dizer Mariana disse, Mariana falou, Mariana indagou, e assim sucessivamente, tá? E a seguir a esses verbos aparecem 2 pontos ou aspas e há mudança de linha. Preste atenção que logo após dos 2 pontos, há mudança de linha para o começo da fala das personagens, certo? Que será sempre iniciada por um travessão ou por aspas. Voltemos lá ao exemplo. Olha aí, Mariana perguntou, 2 pontos, muda de linha. Se mudou de linha, é um novo parágrafo, certo? Então aí, Mariana perguntou, 2 pontos, muda de linha, travessão. O que posso fazer para ajudar? Olha outro exemplo. Descartes afirmou, 2 pontos, muda de linha. Aí nesse caso utilizou-se a aspas. Penso, logo existo, certo? Então nós temos a estrutura básica. Verbo de elocução, ou de sende, 2 pontos, mudança de linha, parágrafo, porque se você mudou de linha, você constitui um novo parágrafo, travessão ou aspas, certo? Em seguida, nós temos o discurso indireto. O discurso indireto é o quê? É a fala das personagens representada a partir das palavras do narrador, certo? E esse tipo de discurso, ele sempre aparecerá em terceira pessoa, nunca em primeira. E no discurso indireto, as personagens elas não se exprimem livremente, porque é o narrador que fala pelas personagens, ok? Temos aí 2 exemplos. Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. Descartes afirmou que pensava, logo existia. Observe que são os mesmos exemplos utilizados no discurso direto, só que aí nós fizemos a transposição para o indireto, certo? E o discurso indireto, ele também será introduzido por verbos de elocução, que anunciam o discurso. E a seguir a esses verbos vão aparecer as conjunções, como que e se, que marcam a separação da fala do narrador e da fala da personagem, transmitida pelo narrador. Voltemos lá o exemplo para a gente ver e entender direitinho como é. Olha aí, Mariana perguntou, fala do narrador. Olha o que é esse, que é a conjunção que está separando a fala do narrador da fala da personagem. Então eu tenho Mariana perguntou, fala do narrador.
que podia fazer para ajudar, fala da personagem. Descartes afirmou, fala do narrador. Olha o que novamente, a conjunção? Que pensava, logo existia, fala da personagem. Lembrando que aí a fala da personagem está sendo representada com as palavras do narrador, pois trata-se de um discurso indireto, certo? Então eu tenho a estrutura básica do discurso indireto, fala do narrador, mais verbo de elocução, mais conjunção, mais fala da personagem pelas palavras do narrador. E por último, nós temos a passagem do discurso direto para o discurso indireto e vice-versa. Se você souber fazer do discurso direto para o indireto, você saberá fazer o inverso, certo? Agora, o assunto é fácil, é simples, porém aqui é necessário que você domine todos os tempos verbais, tanto indicativo como subjuntivo, como imperativo, tá? Por quê? Porque essa passagem, né, de um discurso para o outro, ela não é feita de qualquer forma. Existem regras que precisam ser seguidas. Inclusive, eu deixarei um material de apoio para vocês lerem com as regrinhas, né? E vocês precisarão decorar, porque para passar do discurso direto para o indireto, a frase, né, a estrutura da oração, ela vai sofrer algumas mudanças. Como as pessoas do discurso, por exemplo, se no direto está na primeira pessoa, no indireto passa para a terceira. Tá? Os tempos verbais. Se eu estou no discurso direto, o pretérito perfeito do indicativo, no indireto vai passar para o pretérito mais que perfeito. Se está no futuro do presente, no discurso indireto vai passar para o futuro do pretérito, do indicativo, e assim sucessivamente. Nós temos também mudanças na pontuação das frases, nos advérbios, os adjuntos, os pronomes, certo? Então, vamos observar esses dois exemplos. Frase no discurso direto. Vou ao supermercado e volto logo. Esse vou aí, gente, tá no futuro, certo? Que é uma coisa que ele ainda vai fazer, né? Apesar de ser um futuro imediato, que é para já, mas é futuro. Então, vou ao supermercado e volto logo. Se tá no futuro, para passar pro discurso indireto, ele vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Então, se é vou, primeira pessoa eu. Então, fica a terceira, ele ou ela. Disse que iria, ó. Vou passou a ser iria, futuro do pretérito. Ao supermercado e que voltaria. Se é volto, né, futuro, fica voltaria, futuro do pretérito, certo? Olha outro exemplo. Amanhã vou à feira, vou futuro. Então, para você fazer a passagem, vou fica iria. Né? Amanhã eu vou, primeira pessoa, à feira comprar os legumes para a sopa, disse o pai. Então, a transformação fica, o pai disse que iria à feira comprar os legumes para a sopa no dia seguinte. É fácil, tá? Vocês só precisam prestar atenção às regrinhas, né? A questão dos tempos verbais, a mudança dos tempos verbais, dos pronomes, dos advérbios, a pontuação. E dando uma lida lá, vocês dominam rapidinho. E por último, eu vou deixar aqui essas 5 frases. Elas estão no discurso direto, tá? Vocês devem transformá-las em discurso indireto, tá bom? Vão ler o material e fazer essa transformação. E posteriormente eu estarei disponibilizando o gabarito na plataforma, tá bom? Então por hoje é só. Um cheiro para vocês e estudem, tá? Até o próximo encontro.